Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, eu tenho um inscrito aqui no meu canal, que eu acho que ele também é inscrito em outro canal, não sei, mas que ele acabou me passando uns vídeos que eu já não estava mais pegando nada lá naquele canal, até porque o dono do canal lá tem uma certa divergência comigo, que vai desde teológica até coisas que partiram para pessoalidade e tal, o qual já gravei alguns vídeos aqui no canal, é, e coisas também que não são tão distantes assim, né? Então, estão aí no meu canal aí coisas sobre esse senhor. E ele me passou esses vídeos, eu acabei lendo, assistindo as partes do vídeo lá. É lógico, assim, quando eu digo partes, assisti várias partes, porque senão como é que você vai formar uma opinião com base em partes necessariamente, né? Mas as partes que eram de interesse do inscrito que trouxe isso para mim, vai saber, né? Então, talvez para querer ouvir a minha opinião. Então, é, no vídeo lá, o rapaz está falando sobre a morte dos homens, é, e que ele supõe que os homens morrem mais do que as mulheres, e isso é uma realidade. Os homens morrem mais do que as mulheres, né? E o inscrito, que é o Barqueiro Caronte, ele acaba fazendo comentários lá, pelo que eu entendi, dizendo que os homens morrem mais, e esses homens, de fato, morrem mais. Mas eles são mortos por outros homens, não por mulheres, que é o que o rapaz lá não consegue compreender, ele não consegue entender que os homens morrem de fato, eles morrem muito mais, mas eles não morrem assassinados por mulheres. Eles morrem assassinados por outros homens. Eles morrem assassinados por bandidos, que a maioria dos bandidos são homens, né? A maioria dos líderes e dos chefes de gangues são homens, a maioria dos presidiários são homens, né? A maioria dos assaltantes são homens, e a maioria das pessoas que acabam brigando em estacionamentos, em festa, também são homens. Existem festas que não há uma briga de mulher, as mulheres brigam, e há 5, 6 focos de briga, de disputa de homens por diversos fatores, né? E eu concordo, ele disse que colocou que os homens, exatamente por conta dessa masculinidade tóxica, que elas vem sendo aflorada cada vez mais, quem comprou mais armas ultimamente agora foram os homens. 99% das armas, foi 98,80 alguma coisa assim, dos que estão comprando arma no momento, são homens. Então os homens querem ter essa disputa de terreno. Isso não é uma coisa de agora. Isso é antropológico, psicológico e faz parte da vida, de que os homens guerreiam há muito tempo. Os homens mesmos, né, o masculino, ele guerreia, né, e está disputando terreno, brigando há muito tempo. Há muito tempo. Por isso ele continua ainda. E não sei se é uma questão também biológica, apesar de nós estarmos no século XXI, mas essas coisas acontecem. Então, quem anda matando os homens são os próprios homens, o masculino. Né? Estou deixando bem claro que eu estou falando homem e falando masculino. O homem, né, do sexo masculino está matando mais, como sempre fez. Né? E ele até falou, eu vi aqui o vídeo, que acho que numa resposta em que ele dá aí gigante e que não faz sentido, que na verdade mais são ataques a lados políticos e tal por defender. E se eu já falei aqui uma outra vez, não gostaria de ficar entrando em mais polêmicas, mas eu acredito, já disse, que essa questão particular que esse rapaz tem com relação às mulheres são por conta das suas próprias particularidades, nas suas
idiosincrasias e coisas parecidas, e aí eu não vou ficar entrando nessa coisa, porque ele vai começar a gravar uma sequência de vídeos falando de coisas que ele desconhece, e eu vou acabar tendo que tomar providências, nesse caso, providências bem mais sérias, e é desnecessário ficar nisso, né? E também não vou ficar nessa ondinha de assédio jurídico e tal, que a justiça já entende isso como uma coisa que a pessoa faz para prejudicar a outra, e a justiça não está mais brincando com as questões dos assédios jurídicos e tal, aquela coisa toda, né? Então, eu não vou aprofundar nisso que eu falei, mas o que a gente pode fazer? A gente pode ir atrás das estatísticas e ser mais honesto com a questão das estatísticas. Numa parte que eu vi do vídeo lá, ele diz que ele viu na revista Science, eu não sei se ele quis falar na Scientific American, eu não sei se é a Scientific American, que antes eu tinha assinatura, depois eu passei a comprar esporadicamente os exemplares nas bancas de revistas, mas ele falou de uma matéria que eu até procurei aqui, que essa matéria diz que os homens morrem mais, mas não que os homens são mortos pelas mulheres, né? Os homens são mortos por outros homens, e isso é uma realidade. Eu vou ler uma matéria aqui da BBC, né? E ela começa e diz assim, ó: por que os homens são responsáveis por 95% dos homicídios no mundo? Ou seja, os homens, ou seja, já tem um estudo que diz que os homens são mortos 95% dos homicídios do mundo. Não é no Brasil, não é no mundo. Os homens matam, e os homens do sexo masculino, eles se matam há muito tempo em todas as partes do mundo, e matam muito, né? Então eu vou ler aqui a matéria e diz assim: a concentração de assassinatos cometidos por homens jovens é uma constante nos estudos do crime, afirma o professor da Universidade de Cambridge, Lawrence Sherman, né? Quem quiser pode verificar quem é o Lawrence Sherman, da Universidade de Cambridge. A violência é predominantemente cometida por homens jovens no mundo inteiro. Estudos sobre homicídios feitos pelos Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNIDC, UNODC, é o nome a sigla do escritório, né? E publicado em 2014, aponta que 95% dos assassinos do mundo são homens. Eu vou ler de novo para ficar bem frisado. Estudos sobre homicídios feitos pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, e publicado em 2014, aponta que 95% dos assassinos no mundo são homens. Eles também são a maioria das vítimas das mortes violentas. Eles também são a maioria das vítimas de mortes violentas. Ou seja, os homens estão se matando, né? Então, ou seja, o Caronte estava correto nas suas, né, o Barqueiro Caronte, eu sei quem é, estou falando Barqueiro Caronte, até porque é uma pessoa que eu já conheço, né? Então, e até sei por que ele botou Barqueiro Caronte. Barqueiro Caronte, talvez vocês não saibam da mitologia, mas é o barqueiro da morte, né? A mitologia grega acredita que as pessoas, quando morrem, são levadas pelo barqueiro, e coloca-se a moeda nos olhos para pagar o barqueiro, aquela coisa toda. Então, só uma parte, quem quiser ler sobre o Barqueiro Caronte, as mitologias tem aí. Inclusive no próprio canal do Barqueiro Caronte, ele publicou lá algumas coisas sobre a questão da história do barqueiro, né? Da mitologia. Então, vamos lá.
Mas por que as mulheres, que representam pouco mais de 50% da população mundial, cometem muito menos homicídio que os homens? Acadêmicos há anos tentam buscar respostas para esta pergunta. Os achados empíricos variam e as explicações vão desde testosterona e diferentes tipos de socialização. Ou seja, em tese eles não têm uma definição, ou seja, não se chegou a um resultado final de por que os homens matam mais do que as mulheres. E por que os homens estão morrendo? Porque eles estão se matando, ou seja, nós estamos nos matando. Os homens matam mais homens do que matam, inclusive, mulheres, apesar do feminicídio. E uma das coisas que ele estava reclamando é exatamente disso, que quando morre uma mulher, vai para a televisão e tal, e aí considerou toda a mídia que isso acontece, que a mídia maximiza isso por ser de tendência ideológica esquerdista, toda essa conversa que não morre nunca quando se trata de defender os direitos das pessoas. Quando você não concorda com o direito das pessoas, com o direito do seu próximo, você tem que arranjar um adjetivo que possa desqualificá-lo, alguma coisa que não se coaduna. Então, normalmente fala-se de coisas que as pessoas não entendem. Eu já disse aqui diversas vezes, é uma analogia que eu sempre faço. Quando eu era criança, a minha avó falava de Hora do Brasil. E eu já disse, eu morria de medo da Hora do Brasil, porque eu não sabia o que era a Hora do Brasil. Eu não sabia o que era a Hora do Brasil. Minha avó não explicava, simplesmente ela corria e desligava o rádio quando ia começar a Hora do Brasil. Então ela já disse, de rompante assim, ela... vai começar a Hora do Brasil. E aí a gente ficava com medo. Eu já falei, eu e meus outros primos, a gente morria de medo da Hora do Brasil. Às vezes a gente ia para baixo da mesa achando que a Hora do Brasil fosse alguma coisa assim. Eu imaginava, já disse aqui, que fosse o Brasil fosse falar. Eu imaginava que era um monstro que abria a boca e que ia falar, e que se nós estivéssemos ouvindo o rádio naquele momento, nós seríamos acometidos por alguma violência advinda da voz do Brasil, entendeu? Então, como as pessoas não conhecem, então assim, fala-se de muitas coisas, como se falam dentro dos templos sobre marxismo, que as pessoas não sabem o que é, né? Morrem de medo do Marx, que é um cara que não escreveu quase nada sobre religião e se preocupou apenas com a economia e com a escravização do trabalhador pelo cara que detém o poder, né? Que é aquela questão da mais-valia, que aí, se vocês quiserem ver sobre isso, mas diz que, mais ou menos isso, que o trabalhador não recebe por tudo aquilo que ele trabalha, e que o patrão fica com a maior parte e coisas parecidas. Então, cabe a pessoa que tiver interesse para descobrir, para desvendar os mistérios dos monstros que são criados, os espantalhos que estão criados para amedrontar as pessoas, né? Então, as mulheres, elas, de fato, quando morrem, quando são assassinadas pelos homens, com requinte de crueldade, inclusive, é complicado. Assim como todo dia mostra homicídios de homem, não é possível. Todo dia morre de homicídio, todo dia tem homicídio. Esses dias teve um homicídio do Leandro Ló, houve uma comoção. Porque o Leandro Ló não era nenhum bandido, era um herói nacional da luta, né? E foi morto por um policial com um tiro na cabeça. Então isso foi um homicídio, isso ficou todo mundo consternado. Quem assistiu, quem viu, sabe. Então o cara morreu, o atleta morreu, em consequência de um tiro dado por uma pessoa que estava numa festa, que em tese, acho que em festa não é lugar de estar armado. Tá bêbado, bebida e arma não se misturam, elas não combinam. É igual bebida e direção, essas coisas são complicadas, elas alteram, a bebida altera os seus sentidos, e se você tem um pouco de agressividade, você quer colocar para fora,
E é complicado isso. Não sou eu que digo, quem diz isso são os estudiosos que há anos estudam essas coisas e ditam regras. As bebidas, bebida e direção não combinam, arma e bebida também não combinam, porque a arma que já, arma de fogo ou uma outra arma branca, uma faca, coisa parecida, elas na mão da pessoa mal intencionada vai surtir um efeito diferente. E um cara mal intencionado também no volante, ele pode fazer coisas terríveis, e ainda mais se tiver embriagado, alterado, drogado ou coisa parecida. Então, é fato que os homens morrem mais e os homicídios aparecem na televisão. Morrem bandidos todos os dias, os canais de televisão estão recheados, eu não entendo de onde surge essa lógica. Os canais de televisão, principalmente os mais sensacionalistas, estão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, passando violências. Temos vários canais aí, esses canais estão recheados. A violência ela está desde a cidade grande até a cidade pequena. Todos os dias tem homicídio, todos os dias tem assalto, todos os dias tem violência, todos os dias tem estupro. E os estupradores, eles são homens em sua maioria, quase que 100%. Existem raros casos em que mulheres, então, ou seja, em que mulheres sequestram homens e estupram, porque a mulher pode violentar um homem se ele não tá, se ele foi sequestrado e não quer fazer sexo com aquela mulher e ele é obrigado, ele é estuprado também. Mas é muito raro isso acontecer. Então a maioria dos estupros são os homens que cometem, a maioria dos assassinatos são os homens que cometem, a maioria dos assaltos são os homens que cometem. Então os homens estão envolvidos nessa trama desde cedo. Então é lógico que eles morrem mais, porque eles matam mais. Nós, os homens, matamos mais e morremos mais. Eu estou falando eles, não porque eu não seja homem, mas porque eu estou me distanciando nesse caso, estou me distanciando desse tipo de ação e desse tipo de gente, né, que mata mais e que morre mais e que cometem mais crimes. Os homens estão cometendo mais crimes. E aí o estudo aqui, como eu disse aqui, o estudo da UNODC, que é da Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, diz que acadêmicos há anos tentam buscar respostas para essa pergunta, que é a pergunta que fala sobre por que os homens morrem mais e por que as mulheres elas cometem menos crimes ou menos assassinatos do que os homens. Então isso é simples. Os homens estão matando mais, por isso eles estão morrendo mais. Os homens matam outros homens. E realmente o Barqueiro Caronte está corretíssimo. Realmente, os homens matam mais. São vários fatores, como eu disse aqui, psicológico, antropológico e histórico, inclusive, desde sempre, talvez biológico, químico, que os homens acabam cometendo mais crimes. Eles se envolvem mais em crime, mais em violência e, consequentemente, dá no que dá. É isso, eu acho que se a gente for buscar mais estudos, talvez artigos acadêmicos, você vai encontrar essa mesma condição. Não tem uma questão de que a mídia protege, a mídia esconde que as mulheres estão matando mais. Isso é uma sandice, uma loucura. É tentar tapar o sol com a peneira, porque você, de alguma forma, ou alguém especificamente, não gosta de mulheres, que é misoginia, ou não, por ter sofrido alguma desilusão, algum dissabor com a mulher, e agora você vai perseguir todas as outras mulheres, achando que os crimes são cometidos por mulheres e que ninguém fala. Né? Quando nós vamos resgatar alguém que está vamos dizer assim, sob certa violência doméstica, 99% são homens. As mulheres são violentas domesticamente, algumas delas são, mas vai ficar abaixo de 1%. Então, assim, é complicado. Ou seja, não dá para você transferir a responsabilidade para as mulheres dos crimes cometidos pelos homens. Aí é demais, né? Então é isso. Valeu, muito obrigado. Se for necessário a gente falar mais, eu posso até pegar mais outros dados e a gente conversa mais. Então, valeu, muito obrigado.